Boa tarde a todos. Hoje nós vamos partir para a nossa segunda aula de feminismos decoloniais, falando sobre um dos segmentos mais importantes dessa perspectiva, que são as mulheres negras. E para me acompanhar nessa fala, eu vou me servir de Bell Hooks, no seu livro Outras Inapropriables, que saiu no Feminismo desde las Fronteiras, e Sueli Carneiro falando do enegrecer o feminismo, a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero, né? Então, a partir dessas duas autoras, eu vou fazer uma separação, uma pequena divisão entre a questão geral e depois eu vou partir para uma discussão mais específica da situação da mulher negra no Brasil, né? Então, como nós mencionamos na aula passada, todas as vezes que nós falamos do feminismo hegemônico, e lembrando o feminismo hegemônico, burguês, atravessado por uma ideologia individualista, liberal, atomista e competitiva, né? Foi um feminismo que negligenciou o protagonismo das mulheres negras. Enquanto o feminismo hegemônico, ele se fez valer do mito da fragilidade feminina, característico da percepção das mulheres brancas e que viviam em situação de extremo ócio em determinados momentos históricos, nós temos a mulher negra como uma mulher que sempre esteve à frente como força de trabalho. Então, nesse sentido, a mulher negra nunca teve nenhuma, não foi percebida de uma forma diferenciada com relação ao homem branco enquanto força de trabalho. Ela sempre trabalhou na lavoura, dentro de casa, em todos os segmentos, ela sempre foi percebida como alguém que tinha a possibilidade de exercer os mesmos trabalhos que os homens, né? Então, essa fragilidade atribuída à mulher branca nunca foi uma característica reconhecida também na mulher negra. Então, enquanto a mulher branca ela era vista como frágil, ela era vista como extremamente emotiva, se atribuiu o perfil que se atribuía à mulher negra era muitas vezes um perfil de quase que uma fêmea indomável e com extrema sensualidade. Quando a gente percebe o modo como se deu a colonização nos diversos países do sul global, a gente vê que a mulher negra ela foi principal objeto de desejo dos homens brancos, né, dos senhores de escravos, e elas, ao mesmo tempo em que elas trabalhavam na lavoura, trabalhavam dentro das casas e muitas vezes como ama de leite dos filhos da mulher branca, elas eram também sistematicamente a vítima dos estupros masculinos, né? Então, a gente costuma dizer que as sociedades do sul global e um país como o Brasil, ele é fruto de um estupro. A população brasileira é fruto do estupro da mulher negra, né? Que gerou, a partir daí, o que durante muito tempo se considerou como um segmento intermediário entre brancos e negros, que era o mulato, né? O mulato que muitas vezes era filho natural de senhores de escravos, né? Então, essa violência sistemática exercida sobre a mulher negra, ela nunca foi reconhecida sobre o ponto de vista da constituição histórica das nossas sociedades. Então, o que a gente fala aqui no Brasil, durante muitos anos se falou de uma democracia racial. Essa democracia racial ela foi construída a partir do silenciamento dessa constituição violenta da sociedade brasileira a partir do estupro cometido contra as mulheres negras. Então, a gente poderia dizer que há duas formas de negligenciar ou de invisibilizar a situação da mulher negra, né? Uma delas é através da diluição das suas características específicas e da sua história de vida numa categoria universal mulher, eu falei sobre isso na aula passada, né? E a outra é na opressão, né? Na forma como essa opressão era exercida por essas mulheres, né, a partir de toda uma segregação
que a levava a ser o segmento mais subalterno das sociedades, né? Então houve sempre uma negligência nos diversos movimentos da interseccionalidade das opressões vividas pela mulher negra. Então a mulher negra é aquela que não tem uma demanda específica escutada, não tem uma voz específica no movimento de mulheres, né? Elas eram muitas vezes, a perspectiva adotada pela mulher branca sempre foi uma atitude paternalista, né? Como se elas próprias não tivessem a possibilidade de expressar suas próprias demandas, né? E nesse sentido elas eram também oprimidas pelas mulheres brancas e silenciadas não apenas pelo homem branco, mas também pelas mulheres brancas e, como eu vou dizer mais adiante, também pelos próprios homens negros, né? Por isso justamente elas seriam o último segmento dessa cadeia de opressões, né? Mas também no movimento, então, racial, no movimento que se busca um reconhecimento, um empoderamento das pessoas negras, ela ficava também marginalizada, porque não só elas se tratavam de mulheres negras, mas se tratavam de mulheres. Ou seja, então, ser mulher e ser negra fez com que essas mulheres elas sempre vivessem na parte, fossem identificadas como segmento mais oprimido das sociedades. Elas recebem até hoje os menores salários, né? Então, se a gente vai pensar na sociedade brasileira como um todo, a percepção das cadeias salariais em primeiro lugar, o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, em último lugar, a mulher negra, né? Então, essas mulheres que foram e que são até hoje os segmentos mais oprimidos da sociedade, elas vêm de um histórico de opressão, um histórico, inclusive, em que a partir dessa perspectiva de democracia racial brasileira, por exemplo, que é defendida aqui, se visou, inclusive, uma esterilização dessas mulheres para que houvesse um embranquecimento da nossa sociedade, né? Então, órgãos internacionais, durante muito tempo aliados ao próprio movimento feminista hegemônico, né, promoveram políticas de esterilização dessas mulheres. A gente percebe, a gente tem conhecimento disso tendo ocorrido no norte do Brasil e no nordeste do Brasil entre mulheres negras, mulheres pobres, campesinas ou proletárias, né? Então, toda uma política que visava estabelecer quem tem direito a viver, quem tem direito a procriar, né? Então, o que a gente poderia dizer que esse mito da democracia brasileira sempre teve por detrás disso tudo uma perspectiva extremamente racista, onde esse racismo ele era naturalizado de forma, então, a ganhar um estatuto estrutural. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo estrutural, é o modo como as próprias instituições elas internalizaram essas formas de opressão contra as mulheres negras, né? E não só, contra os homens negros também e as mulheres racializadas de uma forma geral, né? Mas então o que se diz na nossa sociedade é que não há preconceito com relação à mulher negra desde que ela esteja não saia do seu devido lugar, ou seja, se percebe que existe um lugar que essas mulheres poderiam ocupar, mas outros lugares sociais são vedados a elas. Então, a gente precisa combater fortemente essa percepção que se tem da sociedade brasileira de que não se trata de uma sociedade racista, porque é uma sociedade extremamente dominada por um racismo estrutural que faz com que essas mulheres tenham seu protagonismo negado, inclusive na construção da nação na qual vivemos, né? Então, algumas medidas seriam urgentes nesse sentido, seriam necessárias políticas públicas que, de alguma forma, tentassem interferir nessa
propagação de um racismo estrutural, nessa propagação da opressão, e entre elas uma política de saúde da mulher negra, que reconhecesse a vulnerabilidade dessas mulheres a determinadas doenças e promovesse dessa forma um enfrentamento dessas doenças e uma prevenção própria às mulheres negras, e que nós não utilizássemos protocolos que são importados, protocolos de saúde que são importados de nações do primeiro mundo e são em seguida aplicados nas nossas mulheres, quer dizer, em nós, né, e nas mulheres negras, de uma forma totalmente inapropriada, que desconhece as características específicas das vidas e do modo como essas mulheres vivem, né? E nós teríamos também que tentar lutar fortemente contra as seleções do mercado de trabalho, que muitas vezes são camufladas por discursos aparentemente inocentes, como mulheres de boa aparência. Mulheres de boa aparência era uma expressão que se utilizava justamente para vedar que mulheres negras pudessem se candidatar para determinados postos, né? E o reconhecimento da liberdade reprodutiva dessas mulheres. Essas mulheres não só elas têm direito a realizar aborto quando querem, mas deveriam ter direito a um planejamento familiar adequado. Dessa maneira, então, impedindo qualquer tentativa de esterilização não consciente, né, por parte dos serviços públicos de saúde, por parte da sociedade como um todo, dessas mulheres, né? Bom, um aspecto que me parece muito interessante trazido por Bell Hooks é a ideia de que justamente pelo fato dessas mulheres pertencerem a esse segmento que nunca teve um alvo para oprimir, dá a elas um privilégio de perceber uma outra forma de se relacionar com os outros segmentos da sociedade, né? Quer dizer, todos os grupos sempre tiveram um grupo que é o foco da sua opressão, né? O homem branco oprime a mulher branca e oprime o homem negro e a mulher negra. A mulher branca, por sua vez, ela oprime o homem negro e a mulher negra. O homem negro oprime a mulher negra, né? Mas a mulher negra nunca teve um foco, né, um segmento específico para o qual ela visasse subordinar. Isso dá a ela uma percepção das relações sociais bastante diferenciada da percepção dos demais grupos. Então a Bell Hooks insiste que isso daria a elas a possibilidade de pensar um coletivo totalmente inovador e totalmente voltado para outro estabelecimento de outros tipos de vínculos, né? Ela não percebe as relações sociais como uma relação necessariamente de poder e de opressão, mas ela percebe essas relações como formas de compartilhar vivências comuns, como uma responsabilidade coletiva e como vínculos de solidariedade. Então, esse seria um elemento para Bell Hooks extremamente importante para repensar as nossas formas de organização social. E esse elemento as mulheres negras trazem de fundamental para os feminismos decoloniais. Os feminismos decoloniais, eles tentam apresentar uma outra percepção das relações sociais, uma outra percepção não individualista, mas mais coletiva de se pensar o todo social. E, a partir do que Bell Hooks apresenta, né, de formas de organização social que não estão pautadas na opressão, na dominação de um segmento sobre outro segmento. Então, isso eu gostaria de trazer para vocês hoje, de uma forma bastante sintética, o protagonismo dessas mulheres e a importância da gente perceber as nossas sociedades como sociedades do sul global, como constituídas a partir dessa violência, justamente para que nós possamos agora criar políticas adequadas, não apenas de reparação da violência imposta, mas também de transformação do perfil da nossa sociedade, da compreensão dos papéis ocupados por todos esses segmentos e uma revisão dessa
dessas relações de poder e dominação. E o reconhecimento, né, de que somos sim uma sociedade racista, fazemos com que essas mulheres sejam vítimas de um racismo estrutural e precisamos, ao reconhecer isso, mobilizar todos os dispositivos ao nosso alcance para alterar essa situação e dar voz a essas mulheres que sempre tiveram um protagonismo na nossa história. Então, com isso eu encerro a aula de hoje e para vocês, mais uma vez eu insisto, nós temos também Lélia Gonzalez, que tem uma percepção bastante rica do processo do papel da mulher negra na sociedade brasileira. E mais uma vez aqui, as que me acompanharam, Sueli Carneiro e Bell Hooks. Muito obrigado e até a próxima aula.